Este é um debate promovido pela Universidade de São Paulo, uma semana inteira de debates, intitulado USP Pensa Brasil. Dentro desses debates, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação propôs um tema seríssimo chamado Energia e Sustentabilidade. E temos como convidados para compor a banca debatedora 4 expoentes no cenário internacional desse assunto, energia e sustentabilidade. Eu gostaria de apresentar inicialmente a professora Ana Flávia Nogueira, do Instituto de Química da Unicamp. Ela é professora titular do Instituto de Química da Unicamp, diretora do Centro de Inovação em Novas Energias, possui graduação em Química pela USP, doutorado em Química pela Unicamp, fez um estágio de pós-doutorado no Imperial College, no Reino Unido, na USP e na Stanford University. Sua pesquisa tem como foco o desenvolvimento de nanomateriais funcionais e sua aplicação na conversão de energia solar. Em 2020, foi premiada com o ACS Leadership in Academy Award e ela também é editora associada do Journal of Materials Chemistry, C, e Materials Advances. Por favor, uma salva de palmas para Ana Paula. O segundo debatedor convidado para esse debate é o professor Marcos Buqueridi, do Instituto de Biociências da USP. Ele é professor titular desse instituto, tem graduação na Universidade de Guarulhos, mestrado pela Unifesp, PhD pela University of Stirling, Escócia. É diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e do bioetanol, no programa USP Cidades Globais. Foi presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e participou do relatório especial 1.5C, Warming World do IPCC. Por favor, uma salva de palmas para... Nosso terceiro debatedor é o professor Júlio Meneghini, professor titular da Escola Politécnica, formado em Física, mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo, PhD em Aeronáutica no Imperial College, no Reino Unido. Atualmente é diretor científico do Research Center for Gas Innovation, FAPESP, Shell. Coordena projetos com a Petrobras, Shell, Embraer, Foyt Siemens, British Petroleum, Oxiteno, entre outras. Membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, consultor das agências de fomento FAPESP, CNPq, CAPES e FINEP. Por favor, Júlio. E como mediador desse debate, nós convidamos o professor titular do Instituto de Química da USP, bacharel em Físico-Química, doutor em Ciências Químicas pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Na França, realizou pós-doutoramento na Universidade Pierre e Marie Curie. É editor do Journal of Electroanalytical Chemistry, tem experiência na área de Química, com ênfase em Eletroquímica, atuando principalmente em sistemas de armazenamento de energia. Recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico
e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Uma salva de palmas para o nosso mediador. Bom dia a todos. Estou aqui carregado de conduzir os trabalhos de hoje de manhã. Então, hoje vamos a começar com uma rodada de perguntas, em onde vai ser feita uma pergunta para cada um deles nas especialidades. Vamos ter 3 rodadas, eles vão ter 6 minutos para falar, mais ou menos. Depois vão ter uma pergunta para os 3, cada um vai dar a sua opinião, e posteriormente disso vai ter uma meia hora que o público poderá fazer perguntas dirigidas para cada um ou para todos eles, se vocês querem que eles deem sua opinião a respeito de uma pergunta. Então, eu sou, como a palavra indica, sou mediador, não é certo? Os debatedores são eles, eu não tenho que entrar em discussão com eles, não é certo? Só fazer que eles não fiquem muito agressivos, não é certo? Então, vamos a começar, já que temos um tempo bem definido, a sala depois continua sendo usada para outros eventos de USP Pensa Brasil. Então, vamos diretamente à primeira rodada de perguntas respecto à parte de energia e sustentabilidade. Eu gostaria só aclarar aqui que, se bem essas 2 palavras juntas, é um mundo que abarca, certo? Vocês vão ver que a parte de energia aqui está concentrada na parte de, digamos, as novas formas de energia, energias renováveis, energia de fontes intermitentes. Então, nós não vamos a falar, não é certo, de outras formas de energia que nos sustentaram durante quase 200 anos, não é certo? Que é todo lo de combustíveis fósseis e depois a energia nuclear, sino que vamos a estar bem concentrados na parte de essa nova forma de obter energia para um mundo mais sustentável. Então, para começar, vamos a começar com a convidada que vem de Campinas, não é certo? Sí, é interessante porque as 4 pessoas que estamos aqui, de uma forma, estamos unidas, certo, a través de los projetos da FAPESP com a Shell, certo? Pero estamos em times diferentes, e a Ana Flávia também é a pessoa minoritária, não é certo? Porque nós 3 estamos no mesmo projeto, não é certo? Então, bom, vamos a Ana Flávia. Então, ela, como já quando foi apresentada se mencionou, é especialista na parte de materiais e nanomateriais para células solares. Então, a primeira pergunta é: a corrida de células solares terá um vencedor ou vamos para um mundo de tecnologias diversas? Essa pergunta está relacionada ao fato de que, se vocês pensam em combustíveis fósseis, era praticamente, certo? Basicamente, até que entrou a hidroelétrica e nuclear, era uma só fonte de energia dominante, não é certo? Então, como será nosso futuro, Ana Flávia? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Pró-Reitoria da USP pela iniciativa, pelo convite. É um prazer enorme voltar aqui à minha casa, né? Como vocês viram, eu sou bacharel em Química, formada aqui pela Universidade de São Paulo. Estou vendo alguns professores, meus colegas, aí, professor Hermi. Tudo bem, Hermi? Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu sinto que a USP, de fato, é uma casa, para mim, sempre gosto muito de retornar aqui. E eu voltei para cá depois também num pós-doc, por 1 ano e meio, antes de assumir aí, o cargo de professora lá na Unicamp. Bom, falando, né, um pouco sobre energia solar fotovoltaica, né, para quem nos está assistindo aqui, lembrando que é a energia fotovoltaica, aquela de conversão, né, direta da energia solar em eletricidade, né. Para quem não sabe, minha formação desde o mestrado é na área de células fotovoltaicas emergentes. Emergentes por quê? Porque são diferentes do silício, que domina hoje 90% do mercado. Então, a gente lá atrás, juntamente aqui com a professora Neide, no Instituto de Química aqui da USP, a gente começou a trabalhar com as células solares de óxido de titânio e corante. E por aí vai, né? Depois apareceram as células orgânicas e agora apareceu aí um novo candidato liderando aí as pesquisas, né, na área de energia solar fotovoltaica, que são as células solares de perovskita. Bom, então o mercado mudou muito. Então, em 20 anos que eu estou nessa área, então lá atrás só se falava do silício, ainda hoje é a tecnologia mais bem-sucedida. E eu acho que a pergunta, Roberto, você já respondeu,
né? Ao você me perguntar, você respondeu. Nós estamos num momento de transição energética, acho que o USP Pensa Brasil é justamente isso, a gente chegou à conclusão, finalmente, a humanidade, que não dá mais para a gente queimar combustíveis fósseis para gerar energia. Então, estamos vivendo num momento de transição energética, tanto o Cine quanto o RCGI, eles são centros que foram construídos com esse objetivo, né, de promover a pesquisa na área de transição energética. E é urgente, então não dá, nós estamos já perdendo muito tempo, acho que o professor Buck vai falar sobre isso, né? Então nós já estamos, não sei se a gente vai ganhar essa corrida. Então, de fato, não dá para o nosso futuro depender apenas de um tipo de tecnologia. Acho que o silício está aí, ele vai continuar. Vamos esperar essa perovskitas, né? Que é a primeira tecnologia diferente do silício. Por que eu falo tanto dessa tecnologia? Porque todas as outras tecnologias emergentes, a gente não conseguia chegar numa eficiência suficiente para entrar no mercado. Então, a perovskita ela tem as duas coisas. Ela é uma tecnologia barata, que a gente prepara, por exemplo, a partir de uma tinta. No meu laboratório, sem condições especiais, sem sala limpa, sem nada, nós obtemos células solares reprodutíveis com eficiência de 21%, a partir de uma tinta. Então, é uma revolução e elas são muito mais baratas. Claro que tem outros problemas também, mas foi a primeira tecnologia que de fato pode... Eu não gosto de usar essa palavra competir, porque a gente vai precisar, de novo, de todas as tecnologias, né, para combater aí o aquecimento global, enfim. Então, eu acho que o futuro vai ser uma tecnologia, não, Roberto. Acho que você já respondeu aí na pergunta. Nós precisamos de todas as tecnologias no momento, e outras que, porventura, vão aparecer aí ao longo dos próximos anos. A Shell, que é o principal financiador da pesquisa no Cine e também no RCGI, a Shell, em 2018, lançou uma perspectiva de como será, né, a matriz energética por volta de 2070. E a Shell é uma empresa interessante, que ela gosta de fazer essas previsões e dificilmente ela erra. Ela foi uma das que previu a crise lá da década de 70. E, de acordo com essa previsão, em 2070, né, a energia solar vai liderar com 32%. Né? Eu não lembro mais, a energia eólica com, acho que, em torno de 17 e pouco, e um crescimento muito grande da nuclear, que acho que é importante levar isso em conta também. Tanto é que a nuclear, eólica e solar serão, de acordo com essa previsão, responsáveis por metade de toda a geração de energia em 2070. Então, para 32%, eu vou precisar de muito, né, desenvolver ainda muito mais a tecnologia fotovoltaica. Não sei se eu ultrapassei o tempo, se eu ainda estou... Então, tá bom. Então, agora vamos a passar ao professor Júlio. Então, vamos começar já por la parte negativa do que está ocorrendo, porque depois vamos a ir para que é o que se está fazendo, inclusive aqui, ¿no es cierto? Fundamentalmente en el RGCI. Certo? Então, qual é o impacto dos gases sobre o efeito estufa e depois vai vir como isso pode ser mitigado, não é certo? Primeiro, eu gostaria de agradecer aí a Suzana, você, Roberto, aí pelo convite aqui para participar dessa mesa, né? E parabenizar aí a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, aqui o nosso Pró-Reitor adjunto de Inovação, o professor Raul Lima, né, que tem feito um trabalho excepcional e tem conseguido aí, acho que, fazer com que nós sejamos capazes de diminuir essa distância entre academia e sociedade, né? Porque esse acho que é o ponto principal nos dois centros, né, que a Ana Flávia acabou de citar, o Cine e o RCGI. Nós trabalhamos num modelo que é da tríplice hélice, que isso aprendi com a equipe aí de advocacy do RCGI, né, um modelo aí que envolve a academia, o Estado e a iniciativa privada, né? E o que é interessante na pergunta aí que você fez aí no passado e no passado recente, falando aí década de 90, o nosso grupo na Poli trabalhava muito para procurar vencer um dos grandes desafios naquele momento, que era
fazer com que Petrobras fosse capaz de produzir óleo e gás em águas profundas e ultraprofundas, né? Naquela época nós até brincávamos que era o nosso programa, brincávamos no bom sentido, né? Na verdade falávamos até, não era brincadeira, né? A questão do programa Apolo do Brasil seria essa questão do pré-sal. Onde é que entram os gases de efeito estufa? Agora, atualmente, nós estamos procurando, acho que até pagar um pouco dos nossos pecados, né? E temos alguns projetos no RCGI que procuram exatamente o inverso, fazer aquilo que é chamado de CCS, né? Carbon Capture and Storage. E aí que entram os gases de efeito estufa, né? Nós temos, desde se você pegar o período anterior à Revolução Industrial e o momento presente, nós temos comprovadamente dados experimentais, medições, para mostrar que a temperatura média global aumentou em 1,2 graus Celsius, né? E à medida que nós nos aproximamos aí dos 2 graus Celsius em relação àquele período pré-revolução industrial, as mudanças climáticas vão ser tão intensas que nós entraríamos num período catastrófico para o planeta, né? E aí onde que entram os gases de efeito estufa? Essencialmente é CO2 e metano, né? O CO2 é o grande culpado aí, né? Porque ele captura a radiação que seria refletida para o espaço e não o é, porque essa concentração de CO2 passou de alguma coisa 250 partes por milhão para um valor próximo a 380, 400 partes por milhão em média. Então, encontrar formas, eu acho que a primeira coisa para nós mitigarmos e conseguirmos colocar um limite de 1,5 graus centígrados em relação ao período pré-revolução industrial, nós temos, primeira coisa, parar de emitir CO2 de origem fóssil, né? E aí que vem o detalhe, por que o CO2 de origem fóssil? Porque aquele CO2 que está lá guardado no hidrocarboneto, nos reservatórios, sejam offshore, onshore, em diversos pontos do mundo, e o Brasil agora é um grande produtor de óleo e gás, que está lá por centenas de milhões de anos, e nós, nos últimos 200 anos, começamos a retirá-lo para usá-lo como uma fonte de energia barata e de outros processos também petroquímicos que utilizam, por exemplo, o petróleo e o gás natural, né? Então, temos que parar nos próximos 20 anos a emitir dessa fonte. Se continuarmos, nós temos que encontrar formas de capturar esse CO2 fóssil e devolvê-lo para o reservatório ou fazer alguma outra coisa com esse CO2 que faria com que o ciclo de vida dele na atmosfera fosse mais longo antes de liberar para a atmosfera, e essas são atividades que estão previstas no nosso centro. Falando de combustível, do CO2 originário de combustível fóssil. Quando ele é originário de biomassa, aí as coisas são diferentes e são essencialmente diferentes. O Marcos Buqueride vai falar muito, acho que provavelmente disso, ele é o especialista, né? Mas quando você fala em biocombustíveis e produção de biocombustíveis ele, essencialmente, a plantação de cana-de-açúcar captura uma parte desse CO2 e você tem um ciclo aí virtuoso, né, que cria muitos empregos na produção de etanol no Brasil, é um grande gerador de empregos, né? E as pessoas falam, mas então o etanol brasileiro é zero. Ele não é zero naquele balanço líquido de emissões de CO2, porque é utilizado intensivamente o diesel na produção do etanol,
tanto na produção, as máquinas colhedeiras, as máquinas, os tratores que preparam o solo, mas também no transporte. Se nós eliminarmos esse diesel da equação da produção do etanol, substituirmos, por exemplo, por biometano produzido pela própria biomassa, você começa a ter uma pegada muito baixa de emissões de CO2. Se você capturar o CO2 da dorna de fermentação, no processo de fermentação, e fizer alguma outra coisa com aquele CO2, combustível sintético, tem algumas outras rotas, você eventualmente vai ter um etanol com pegada negativa de emissões, que é o que o professor Marcos Buquerige, ele dirige o programa BECS, Bioenergy Carbon Capture and Storage, no RCG, que vai procurar fazer com que o etanol brasileiro tenha uma pegada negativa. Então, em suma, só para concluir, os gases de efeito de estufa essencialmente são CO2 e metano. Toda ação que fizermos para parar ou mitigar a emissão de combustíveis fósseis tem que ser feita nos próximos 20 anos, e aí nós temos que entrar numa economia aí que cíclica, né? Uma economia sustentável e que consiga vencer isso que eu costumo dizer que é a grande pandemia do século, que não é a Covid, são as mudanças climáticas. Essa é a pandemia que não vai durar 2, 3, 4 anos como a da Covid, mas vai durar ao longo deste século todo, o século XXI. Muito obrigado, Júlio. Então, agora vamos a passar ao professor Marcos. O professor Marcos acaba de se convertir em colunista do Jornal de la USP. Hoje publicou o primeiro artigo. Tuve que levantar cedo para ler, para venir preparado para aqui, não é certo? Mas vamos a começar. Ele vai ir contando ao longo de suas respostas de que se trata, como já mencionou o Júlio. E agora vamos para a bioenergia, não é certo? Ou seja, a pergunta é bem simples, se a produção de energia a partir de planta é sustentável, não é certo? É a primeira, para hacer honor ao título desta conferência, não é certo? Bom, em primeiro lugar, agradecer também, agradecer à Pró-Reitoria, Raul Lima, meu querido amigo, né? Suzana, muito obrigado, Suzana, pelo convite e pela organização, cumprimentar os colegas. O que eu vou falar não compete de forma alguma com outros tipos de energia que eu considero mais modernos, né? Porque as energias do Brasil, no artigo de hoje, eu coloco que as energias do Brasil são a hidrelétrica, em primeiro lugar, porque isso vem sendo feito há 120 anos. A hidrelétrica e o etanol também vem sendo feito há 120 anos. As pessoas não se dão conta de que a primeira vez que se falou de produzir etanol já estava na época de Dom Pedro ainda, né? E os institutos foram sendo criados ali desde 1920. As plantas são sustentáveis. Então, nós temos plantas aqui já há mais ou menos uns 4, 5 bilhões de anos. E, durante o processo evolutivo, houve um aperfeiçoamento na captura de energia, que se chama fotossíntese, né? Que é a razão de todos nós estarmos aqui e a razão de tudo isso, onde vocês estão sentados, o que vocês estão vestindo, o que vocês comeram ou vão comer, né? Tudo vem desse processo espetacular chamado fotossíntese. Isso vem sendo aperfeiçoado por bilhões de anos. É um conjunto de reações químicas que ocorrem nas membranas das células vegetais, né? E que captura a luz do sol, ao mesmo tempo, paralelamente, são duas máquinas. Uma máquina de captura de luz que quebra a água, pega os elétrons da água, transporta esses elétrons para um outro sistema que está capturando o gás carbônico e que transforma esse gás carbônico em açúcar. Então, o açúcar, esse açúcar está aí na celulose que está na roupa de vocês, né? E se for nylon, que vem do petróleo, não se engane, também veio de fotossíntese, porque todo esse petróleo que está lá
foi fotossintetizado, foi parar no corpo de algum bicho, talvez, né? Se for petróleo marinho, e caiu lá embaixo e formou esses compostos que hoje nós usamos como petróleo. Então, a pergunta é, as plantas são sustentáveis para a gente produzir energia? Se você olhar os números, eu acredito que você diria que não, porque o que eu aprendi do rendimento de uma célula fotovoltaica chega a 40%. Certo? E se você pegar o sistema fotossintético, é entre 5% e 10% só. Então você fala, poxa, o rendimento não é tão grande. A diferença entre um sistema fotovoltaico, eu não estou competindo, né? A diferença entre o sistema fotovoltaico, é que eu gosto de usar esse exemplo. Qual é a diferença? E qual é a vantagem do sistema de planta e um sistema fotovoltaico? O sistema fotovoltaico não tem corpo, não produz substâncias. Quando eu produzo energia a partir de plantas, eu produzo um corpo, um conjunto de células vivas que eu posso transformar numa fábrica e produzir qualquer substância que eu queira, desde que eu domine, que é o projeto que nós fazemos no RCGI, eu domine a sequência do genoma e eu tenha precisão os genes que estão ali, possa manipular esses genes e possa, assim, manipular o fluxo de carbono. O que é o fluxo de carbono? Quando o CO2 entra através dos estômatos, que são aquelas boquinhas que se abrem todo dia de manhã e fecham à tarde, né? Uma plantinha, uma dessas árvores que vocês têm aí fora, pode ter 50 mil delas na parte de baixo. Esse CO2 ele vai ser transformado primeiro em glicose, depois em sacarose. A sacarose, que é o açúcar comum, ela é transportada, guardada em algum lugar, mas o principal composto, aonde ela vai ser guardada, vai ser na parede celular, onde está a celulose, a hemicelulose e as pectinas. E o corpo é feito por isso. Então, quando você pega o corpo da planta, se a gente consegue degradar esse corpo para pegar os açúcares de volta, podemos, que é o que se faz no Brasil. A gente pega o açúcar, primeiro o açúcar comum, sacarose, e fermentamos. Depois a fermentação produz o etanol, esse etanol depois vai ser destilado, purificado, e é isso que eu uso no meu carro. Nós acabamos de sair de uma cerimônia onde, junto ao RCGI e Shell, nós assinamos um convênio e vai ser construído um sistema de reforma de etanol. Nós vamos arrancar agora os hidrogênios desse etanol e usar esse hidrogênio para produzir eletricidade, e vamos ter 3 ônibus elétricos circulando na USP com hidrogênio e etanol pela primeira vez no planeta. Certo? Então, desses 120 anos que a gente começou a fazer pesquisa em etanol, para produzir etanol a partir desse Frankenstein, porque não é uma planta, não é uma espécie, é um Frankenstein, né? A cana é uma mistura de várias espécies. Nesses 120 anos, nós aprendemos como produzir variedades melhores, usando genética, né? Aprendemos como construir uma usina para produzir açúcar, isso já vinha lá dos portugueses. Aprendemos como fazer etanol, né? A partir desse açúcar em excesso, né? Em grande quantidade que tem na cana, e agora estamos aprendendo a fazer a segunda geração, que é retirar da celulose e da hemicelulose os açúcares e produzir o potencial teórico que nós costumamos usar é que, se nós fizermos o etanol de segunda geração, nós vamos chegar a um aumento de 40% na produção de etanol no Brasil. Agora, com o que eu chamo de terceira fase, que inicia hoje, né, Júlio? Eu acho que essa terceira fase a gente pode colocar o dia 1º de setembro de 2022 como o início no mundo, que é retirar o etanol e fazer a reforma do etanol e usar através do hidrogênio. Eu devo dizer que é sim sustentável. Esse hidrogênio que vai ser produzido ainda a partir do etanol, o que sobra dele é CO2. Mas só que é um CO2 que foi fotossintetizado agora. A diferença do carbono sujo e limpo é o CO2 que está sendo fotossintetizado agora, que está sendo capturado agora, ou que foi capturado há milhões de anos. E se a gente devolve esse de milhões de anos agora, a gente suja a atmosfera. Então, o que nós precisamos fazer é usar mais o sistema fotossintético.
Então, é possível fazer um monte de coisas com o sistema fotossintético e com plantas. São verdadeiras fábricas, realmente. As fábricas do futuro serão fábricas vivas, né? Então, eu acho que é sim, a resposta sim, é sustentável, tem sido sustentável durante os últimos 4 bilhões de anos, e eu acho que vai continuar a ser sustentável nesse século aqui, pelo menos. Antes de passar para a segunda rodada de perguntas, eu só queria fazer 2 rápidos comentários. Vocês já estão aprendendo que a pergunta pode ser muito fácil, mas as pessoas podem tomar isso e fazer um desenvolvimento extraordinário acerca na resposta à pergunta, não é certo? E por outro lado, que, digamos, tem também e vai aparecendo um pouquinho mais para frente, uma dicotomia que vai aparecer no Brasil, que são as coisas que podem ser feitas sustentáveis a partir de tecnologias que já são dominadas e as que nós não dominamos completamente e que estamos competindo com outros países que desenvolvem essas tecnologias porque não têm o que aqui já existe, não é certo? Então, isso também vai ser uma parte bem importante de todas estas rodadas de perguntas. Então, agora vamos a começar, vamos ir alternando o começo, vamos começar com o professor Júlio. Então, continuando com o efeito estufa, ou seja, o que se pode fazer para retirar isso e fazer algo útil, não é certo? Vamos começar uma tecnologia que, por exemplo, na Europa está sendo dada uma ênfase muito grande, mas eu ainda acho que não é o caminho. É chamado Direct Air Capturing, né? Você capturar diretamente do ar o CO2 e fazer alguma coisa com ele. Metanol, por exemplo, ou até o combustível sintético, que teria um uso maravilhoso na aviação, né? Ao invés de usar o fóssil, o combustível fóssil para produzir querosene de aviação, você produziria sinteticamente um combustível com as características necessárias para você voar a uma altura de 30 mil pés, que é mais ou menos 10 mil metros, 10, 12 mil metros, e uma temperatura de menos 50, menos 60 graus centígrados. Aí o combustível tem que ter umas propriedades que o querosene de aviação tem, né? Esse combustível sintético é o sonho, né? Nós visitamos, existe uma pequena planta de demonstração no ETH em Zurique, né? Na Politécnica de Zurique, que faz exatamente isso. Captura essas partes por milhão, estamos falando, vamos arredondar para 400 partes por milhão, com hidrogênio que vem de uma outra fonte que, se for verde, e mais elétrons, você consegue produzir, ou uma fonte de calor, você consegue produzir metanol ou até mesmo esse combustível sintético, né, que é chamado SAF, Sustainable Aviation Fuel. Essa é uma tecnologia que, a priori, é difícil de fazer o scale-up, né, porque estamos falando de partes por milhão. Você gasta uma energia enorme para movimentar o ar e capturar aquelas partes por milhão. Aqui no Brasil, nós temos uma oportunidade única, eu não digo que é única, que nos Estados Unidos tem uma oportunidade similar, né? Que é capturar o CO2 das dornas de fermentação, aquilo que eu havia citado, né? Para cada litro de etanol produzido, você libera mais ou menos 1 quilo de CO2 nas dornas de fermentação. A indústria alimentícia compra mais ou menos 1% desse CO2. Ou seja, se você duplicar o mercado alimentício, você vai ser capaz de... Se você vai capturar e vender 2% para fazer, por exemplo, água, refrigerantes e etc. Que tem o ciclo de vida do carbono do refrigerante é curto, né? Deve ser questão de semanas, ele acaba voltando para a atmosfera, né? Mas esses 99% ou 98% que estão sendo liberados para a atmosfera, você tem uma fonte muito mais eficiente do que aquele Direct Air Capturing, inclusive para produzir o metanol, que é chamado verde, e para produzir também o Sustainable Aviation Fuel. Então, no RCGI, estamos
investigando essas outras rotas de capturar um CO2 puro, que já está sendo produzido em 120 refinarias de etanol aqui no Brasil, deve ser mais ou menos 120 que tem no Brasil, a maioria delas São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, né? Você conseguiria capturar utilizando uma tecnologia bem simples, que basta comprimir e encontrar o outro meio, seja eletroquímico, termoquímico, para produzir o metanol. A professora Liane Rossi, aqui do IQ, nós estamos fazendo com a Shell um novo convênio que vai envolver a construção de uma planta piloto para a produção de metanol, que vai seguir essa rota, mas é um processo termoquímico que vai produzir 5.000 litros de metanol por semana. Então, essas rotas, a direta, eu acho que tem muita propaganda sendo feita, mas é ineficiente a priori. Capturarmos da produção de biocombustível é uma rota que extremamente atraente para o Brasil, vai abrir enormes possibilidades de desenvolvimento para o Brasil, inclusive para liderar essa área. E, logicamente, aí vem a parte suja, né? Você capturar aquilo que é chamado flue gas, que é o gás de exaustão, por exemplo, em termoelétricas, né, movidas a combustível fóssil, começando pelo carvão, né, que dos fósseis é o mais sujo. Depois a gente passa pelo óleo pesado, né, bunker, que é utilizado até hoje como combustível para a navegação, né, transatlântica, né, principalmente transportes de carga, que é mais ou menos 2,5% das emissões totais. 2,5% é os aviões também. Aí não usam combustível que não é tão sujo quanto o bunker, mas em suma, voltando aí ao carvão, gás natural, óleo, as térmicas você emite uma quantidade muito grande de CO2, mas é grande, mas não é pura. Então você tem NOx, oxigênio também, que não é uma queima completa que ocorre, o ar tem oxigênio e tem nitrogênio. O NOx vem como subproduto dessas queimas que não são completas, e aí sobra 10 a 20% para você capturar. Existem tecnologias para fazer a limpeza desse gás, você pegar o CO2 e dar um outro fim a ele. Carbon Capture and Storage é dar um fim para ele em reservatórios, por exemplo, depletados de óleo e gás. Aí, de uma certa maneira, você, com um certo atraso, né? Não é os milhões de anos que o processo da natureza para produzir o hidrocarboneto, mas é algumas dezenas ou centenas de anos, você acaba pegando aquele CO2, devolvendo para o reservatório. Se você garantir que esse CO2 não vai escapar novamente, é uma forma interessante de lidar nos próximos 30 anos, nessa fase de transição energética, você continuar a usar, não o carvão, que o carvão é complicado, mas gás natural, que é o mais limpo dos combustíveis fósseis, que é essencialmente metano, estamos falando do metano, da parte nobre do gás natural, é você capturar o CO2 e dar um outro fim para ele, né? Isso já está sendo feito nos Estados Unidos, não numa escala piloto, mas numa grande escala em 2 lugares, se não me engano, no Texas e no Canadá também tem um projeto, tem na Inglaterra. Esse é um caminho que talvez para nós no Brasil será uma forma de conciliar produção de gás natural no pré-sal com a questão de sustentabilidade. Então, você diminui muito a pegada de emissões de CO2. Então, em suma, para resumir, as tecnologias para captura têm essa direta, que para o Brasil, eu vejo que nós temos outras formas de atuar, e essas outras questões aí que envolvem CCS,
que aí é uma tecnologia que, se não for um gás flue gas, é muito mais fácil utilizar o CO2 das dornas de fermentação. E se formos para termoelétricas, aí tem energia gasta para limpeza, para você só injetar o CO2. Então é isso. Muito obrigado, Júlio. Entonces agora vamos de novo, professor Marcos, e agora eu que nos pode contar um pouquinho mais de como transformar etanol em hidrogênio, porque a pergunta era sobre a produção, como aumentar a eficiência na produção de biocombustíveis. Então, acho que passa bem pertinho de lo que eles vão tentar fazer com poniendo ônibus aqui dentro da USP com hidrogênio produzido a partir da reforma de etanol. Bom, eu acho que o Júlio pode comentar, talvez melhor que eu, a questão das reações, mas o que aí a gente entra no domínio da química, né? A produção, eu vou deixar um tempinho para você também comentar, Júlio. A produção de hidrogênio a partir do etanol, porque quando você, o que eu aprendi até agora, o comando disso está nas mãos do professor Hamilton Varela, do Instituto de Química de São Carlos, é que quando você faz essas reações, quando você quebra a molécula do etanol, para vocês lembrarem, né? São 2 carbonos, né? Então ele vai ter uma hidroxila, outra hidroxila, um H, outro H. Então, mas basicamente são 2 carbonos. Quando eu quebrar a ligação carbono-carbono, algo que você pode fazer razoavelmente bem. Mas quando você vai retirar esses hidrogênios, né, é mais fácil você retirar do metanol, que tem um carbono único, você retira. A complicação, quando você quebra a molécula de etanol, que tem os 2 carbonos, ela começa a produzir uma série de outras substâncias que são indesejáveis. Ácido acético, por exemplo, o vinagre, né? Se vocês prestarem atenção, isso ocorre até no carro, né? Os carros mais antigos a etanol, se você estiver atrás, você sente cheiro de vinagre. Vocês já viram isso, né? Então, isso faz parte de um processo de combustão da molécula do etanol que gera substâncias que não são desejáveis, porque o nosso desejo ali seria pegar esse hidrogênio. Então, o que nós estamos fazendo? O professor Hamilton e o grupo lá de São Carlos, eles tentam entender todas essas reações, como controlar essas reações, de tal maneira que eu vá produzir H2, hidrogênio e gás carbônico, somente. Então, por exemplo, se essa nossa planta de reforma, não pode falar posto, porque não é um posto, essa nossa planta de reforma, não, que é o nome correto é isso mesmo, uma planta de reforma. A reforma, então, acho que vocês entenderam, né? Que é você arrancar os hidrogênios quebrando quimicamente de uma maneira bem controlada. Quando você faz esse processo, o CO2 que é produzido para dar sustentabilidade ao processo poderia ser usado, por exemplo, para dar para plantas. Nós vamos atrás disso aqui, por exemplo, pegar hortas que estão crescendo, plantas que vão ser usadas aqui no restaurante da USP, e dando esse CO2 a gente prolonga um pouco a vida. O Júlio falou, esse prolongamento da vida, ele vai ali, dura alguns meses, dependendo de quanto tempo a planta leve para crescer, etc. Nós podemos até fazer durar 60 anos, se quiser, a gente pode dar esse CO2 para árvores, aí o carbono fica armazenado por bem mais tempo, porque ele fica na madeira. Então, esse é a grande virada agora, é controlar essas reações usando catalisadores, né? Aí é o domínio da química que vai nos dar essa resposta. A gente tem que aumentar essa eficiência para podermos chegar nessa pureza. Mas existem pontos de engenharia, eu gostaria de passar um pouquinho a palavra para o Júlio, porque existem pontos de engenharia nesse reformador, que tem que ser considerados também. Vou falar rapidamente aqui. Aí que está a parte bacana, porque tem muita coisa para ser otimizada,
tem algumas coisas que, por incrível que pareça, eu aprendi recentemente, né? Quando as pessoas ouvem eu falando, falam assim, poxa, parece que ele sabe tanto, eu aprendi nos últimos meses, né? Para essa planta de produção de hidrogênio a partir do etanol, o etanol pode ter até um pouco mais de água, que é bom. Ou seja, você gasta muita energia para retirar a água do etanol, porque para você ter o etanol anidro, é mais caro que o etanol, o hidratado, que é aquele que nós temos no posto de gasolina 100% álcool hidratado, que não sei, deve ter 3%, 4% de água, né? O anidro, que é misturado na gasolina, ele não tem água, ele é mais caro. O processo para você produzir é mais caro. Para a planta de reforma, é até benéfico você ter mais água na composição do etanol para a produção do hidrogênio. Então, tem esse ponto que pode ser explorado, você pode usar um etanol mais barato e ter a mesma eficiência em termos de produção, quantos litros de etanol você vai produzir quilos de hidrogênio. Você pode fazer otimização, que nós estamos trabalhando com isso, né? Otimização topológica, o professor Emílio, do Departamento de Engenharia Mecatrônica, e que dirige o programa de Greenhouse Gas, tem feito um trabalho ótimo, ele sempre trabalhou com a parte estrutural. Agora começamos a trabalhar com otimização na parte de fluidos e, recentemente, incluímos reações químicas. Então, é bacana num centro, acho que como o Cine ou o RCGI, exatamente essa, que eu aprendi com você, inclusive, Marcos, a questão da transdisciplinaridade é um ponto-chave. E isso é o que é bacana, nós temos engenheiros, químicos, físicos, trabalhando em conjunto. Eu até brinco, até psicólogos temos lá, mas aí é para outros assuntos. Mas tem uma série de coisas que podem ser otimizadas e haveremos de otimizá-las nos próximos anos. Bom, então, dentro do mundo do etanol, agora voltamos para as tecnologias. Então, como você, Ana Flávia, vê a introdução de células solares no Brasil e como isso vai impactar ou impactaria em toda essa parte de sustentabilidade. Bom, a gente está aqui no evento USP Pensa Brasil, né? Então, vamos pensar um pouquinho na nossa matriz hoje energética. O Brasil é considerado o país mais verde do mundo. Então, chegando a 84% de toda a eletricidade que é produzida aqui, ela é por meio renovável. Claro, a gente tem aí quase 60% das hidrelétricas. E eu me espantei muito, porque há menos de 2 meses atrás, o Bom Dia São Paulo entrou em contato comigo para fazer uma reportagem. Eles estão fazendo uma série de reportagens sobre as eleições aqui no estado de São Paulo, e eles queriam que eu falasse sobre justamente a questão fotovoltaica no estado de São Paulo. E eu fui lá atrás, né, me atualizar com os números, né, através da AB Solar, Associação Brasileira de Energia Solar, e menos de 2 meses atrás, sabe qual que era a porcentagem já de energia solar fotovoltaica que estava contribuindo com a nossa matriz? 6,5%. Essa semana, para um seminário na UFABC, eu fui de novo atualizar. 8,5% de toda a eletricidade que é produzida hoje, ela vem da energia solar. Isso era inimaginável há 20 anos atrás. Estamos quase chegando ali perto da eólica. A eólica acho que está com quase 11%. Tá? São quase 19 gigawatts de eletricidade hoje produzida pela energia solar fotovoltaica. E estamos aqui falando também de hidrogênio, né? Hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde? Vocês sabem? Hidrogênio verde é hidrogênio produzido pela eletrólise da água, desde que seja um processo onde, né, sustentável, ou seja, desde que o nosso eletrolisador, onde você vai produzir lá o hidrogênio e o oxigênio, ele esteja conectado a uma rede, né, uma eletricidade que vem ali renovável, ou seja, a uma fazenda solar ou, né, uma estação de eólica. Então, esse tem que ser o hidrogênio verde. Então, eu não sei se, então, vamos pensar o Brasil. Eu não sei se o Brasil, a nossa matriz, ela é única no mundo. Ninguém tem uma matriz energética como a nossa. Então, olha a oportunidade que o Brasil tem hoje,
considerando o quanto que a gente tem de sol, quanto que a gente tem de vento, que já contribui mais de 20% da nossa matriz, até para a geração do hidrogênio verde, porque para o hidrogênio verde eu preciso de solar ou de eólica, ou a gente pode produzir também aqui, a gente está falando aqui pela produção a partir da reforma do etanol. Então, é um momento da gente pensar, e o Brasil poderia muito liderar esse cenário, pensando justamente, né, na nossa diversidade que a gente tem da matriz. Então, eu nem sei se eu já me perdi na questão, eu já comecei aqui a falar sobre, enfim, eu já coloquei até a eólica no meio, coloquei a energia solar fotovoltaica, mas é impressionante, o Brasil é o 4º país hoje com maior geração, investimentos na questão solar fotovoltaica. Eu ainda não consegui instalar os painéis em casa, porque eles ainda são caros, mas, né, eu não sei quantos de vocês aqui presentes hoje já têm, né, na casa de vocês os painéis fotovoltaicos, mas já está se tornando algo muito mais barato do que era há poucos anos atrás. Já é uma realidade hoje, né? Ainda, eu acho que ainda é excludente, porque eles ainda são caros. E aí a gente conta com as novas tecnologias. Essa tecnologia que a gente está falando agora, da perovskita, é um nome esquisito, né, para a gente falar, mas a gente já falei de silício, falar de perovskita, o Brasil tem a chance, porque a gente consegue produzir, daria para produzir esse tipo de tecnologia aqui no Brasil. Mas o Brasil também é um país, vamos pensando também, né, que acaba perdendo alguns bondes aí, perdeu alguns bondes na história. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a quantidade de sol, quantidade de vento que a gente tem aqui, olhar para a nossa matriz. A gente tem muitas possibilidades, que o Júlio falou, né, também bastante aqui, o professor Marcos também. Então, vamos pensar o Brasil, né? Agora a gente só depende da vontade política aí, né, de que, de fato, a gente consiga... Eu acho que o Brasil tem tudo para liderar essa transição energética. Tem tudo, não sei se ele vai conseguir. Mas a gente tem aqui, fomos, de fato, você pode falar, fomos abençoados, né, pelas condições climáticas, nossa localização geográfica. Está vendo? Está indo melhor do que eu pensava. Tá? Aqui tenho toda uma superestrutura que tinha feito para a reunião, mas já vamos quebrar tudo, porque já vamos começar o debate real, não é certo? Júlio, pode falar. Não, eu vou completar aí o que a Ana Flávia falou com um detalhe, com um dado. Se o Brasil é tão bom na questão da geração de eletricidade com uma matriz que chega por volta de 80% de fontes renováveis, porque nós somos o pato feio no momento atual, presente, como nação. Porque, diferentemente de outros países, se nós pegarmos a emissão total do Brasil, 18% vem de origem produção de energia, incluindo o transporte. Energia mais transporte. 18% das emissões do Brasil são devido a esse ramo. E onde que está o resto? Os outros, por volta de 73%, isso o grupo lá liderado pela Karen me trouxe esse resultado aí, o pessoal de Advox, 72% das emissões do Brasil são uso da terra, agricultura e pastagem. Então, olha só, o Brasil é o inverso de um país desenvolvido como os Estados Unidos. 80% das emissões dos Estados Unidos é energia e transportes e questão industrial, né, que emite. O Brasil, esse valor é por volta de 28%. O grande emissor brasileiro é o uso da terra, aí diga-se de passagem a questão da desmatamento e etc., e queimadas e todo o resto que vem junto, que o professor Paulo Artacho está coordenando o maior projeto do RCG, que é monitorar isso através de dados de satélite, e quem sabe com os sensores, né? Na floresta que o Marcos e o Marcelo Zufo estão propondo aí para fazer, junto com o patrocínio da Shell, né, e de outras empresas. Então, o Brasil é um caso único, porque seria muito fácil eliminar as emissões do Brasil. O Brasil sempre está entre o 4º e o 7º maior emissor no mundo. E como é que passa do 4º para o 7º? Da forma como ele lida com queimadas e o uso da terra. Se tem anos que você está... O Brasil vai lá para trás, 7º, 8º lugar. Se tem as queimadas, o Brasil vai próximo do 4º lugar como grande emissor. E isso seria uma questão de aplicar
e forçar aquilo que nós já temos em leis. Nós não podemos mexer na floresta amazônica, nós temos que capturar CO2 através de projetos de reflorestamento de terras degradadas. E outra coisa que eu aprendi também recentemente, que o NBS, Nature Based Solutions, no RCG, o programa liderado pelo pessoal lá, o professor Serri da Exalc, e o grupo dele lá da Exalc, uma parte considerável do CO2 é capturada no solo. Você encontrar formas de aumentar essa captura no solo, se tem uma plantação em cima daquele solo, você aumenta a produtividade, você teria um pasto que poderia produzir muito mais bois e vacas com uma área muito menor, né? E o Brasil ele tem, em média, uma cabeça de gado, 10 hectares. Na Europa, é 100 cabeças de gado em 1 hectare, se eu tiver certo. Assim. É 1000 vezes mais produtiva a pecuária na Europa do que no Brasil. Então, isso tem que ser levado em conta. Inclusive, eu esqueci de falar dessas nature-based solutions como formas de você encontrar para capturar o CO2 no solo e aumentar a produtividade, seja da pastagem que nós temos em cima ou da própria produção de soja, milho, cana-de-açúcar e etc. Então, só para completar, por que nós somos um patinho feio, apesar de termos uma matriz energética elétrica tão limpa? O restante encobre isso de uma maneira trágica para nós como país e para o mundo como um todo.